funciona. Aí fica aquela sem saber o que faz. Uma coisa que me angustia muito é isso, porque na medicina a gente não faz nada com pressa, a gente faz as coisas com segurança, entendeu? Então, por exemplo, a cloroquina é um medicamento que, a princípio, ele era usado para tratar malária, e há muitos anos trata malária. Posteriormente, ele viu que pacientes que tinham lúpus, ele funcionava bem, algumas doenças reumatológicas ele funcionava bem, então a gente ampliou para usar nesses pacientes. Mas as pessoas falam sem saber da real ação da medicação. A hidroxicloroquina é um medicamento que tem diversos efeitos colaterais, entendeu? Diversos, entendeu? Pode causar déficit visual agudo, efeito em diversos órgãos, entendeu? Então, não é um medicamento plenamente seguro. E como eu disse, a gente não pode deliberar o uso de uma medicação em larga escala sem ter a plena segurança de um protocolo de uso, entendeu? Muitos estudos, eles partem do estudo in vitro. Então, começa ali e vão testar um tanto de medicamento aqui para ver se funciona, in vitro, entendeu? Nós vimos aqui que essa medicação deu certo in vitro. Aí passa para estudos em animais. Aí deu certo. Para partir daí, você começar estudo em humanos. E, além disso, tem os desfechos agudos e os desfechos crônicos, entendeu? Então, hoje não se tem uma plena consciência de que, por exemplo, cloroquina, azitromicina, anita, ivermectina, são todos medicamentos que estão sendo testados, só que nenhum estudo é plenamente confiável a ponto de a gente dizer que eles vão ter um efeito benéfico a curto ou longo prazo da doença, entendeu? Infelizmente, a gente não pode trabalhar com pressa nesse momento. Ontem, na live sua, até teve esse comentário de que há uma previsão de que a vacina chegue por volta de setembro, tomara que chegue, mas isso é uma visão, acho que até otimista, entendeu? Numa visão real, eu acho que para a gente deve chegar no meio do ano que vem, entendeu? Então, eu acho que deve demorar. Então, assim, não se pode, nesse momento, achar que, porque a gente está passando por esse período difícil, que existem soluções rápidas, entendeu? A doença é muito nova, a gente não conhece muito sobre ela, entendeu? Até a gente bater o martelo com a medicação eficaz, demora tempo. Tem se acelerado muito os estudos, só que isso nem a todo momento é bom. Acelerar muito o estudo, muitas vezes não é bom, entendeu? Nunca se estudou tanto. Acho que para uma doença nunca se estudou tanto. Mas pressa, nesse momento, não necessariamente vai trazer a perfeição. Pelo contrário. Então tem que ter muito cuidado. Falar, por exemplo, que cloroquina é bom e que cura é muito leviano da parte de qualquer médico. Ninguém sabe. Ontem eu estava vendo uma live de um médico que ele é da USP, que ele trabalha em CTI, ele é pós-doutor em terapia intensiva. Ele falou assim, se alguém falar que existe um protocolo claro, que tem um tratamento eficaz, não existe. Infelizmente, a gente está numa fase que os pacientes graves, a gente só controla o dano, que é o que a gente já faz com qualquer paciente grave, entendeu? Não muda. Entendi. Não muda. Entendi. Então, o mais importante, então, acontece o que acontecer, é procurar informação e esclarecimento com o médico mais próximo de você. Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que é mais eficaz nesse sentido, porque tem muita informação. A única coisa que eu consigo olhar na internet e crer por exemplo, o número de mortos. E nem isso, às vezes, eu creio. Por exemplo, saiu uma reportagem no New York Times falando que, no Brasil, a quantidade de infectados pode ser até 12 vezes maior que está sendo divulgado. 12 vezes. Então, se vocês estão falando, a gente está falando aí de cerca de 40 mil pessoas infectadas hoje, pode ser 12 vezes maior esse número, e a gente não sabe. Porque no Brasil ainda tem uma dificuldade de notificação, coisa que nos Estados Unidos não tem tanto, por exemplo. Então, assim, até as informações são difíceis, entendeu? Às vezes eu pego... E a gente tem que saber ler alguma coisa, entendeu? Por exemplo,
o que eu vejo assim, estudo aponta para uma possibilidade de que cloroquina pode curar. O que esse estudo está dizendo? Que pode haver uma possibilidade, houve alguns pacientes com desfechos positivos, entendeu? Mas nada que bata o martelo. Porque na medicina, só explicando uma coisa, na medicina a gente tem diversos patamares de estudo, entendeu? Então tem aquele estudo que é observacional, que é o que está acontecendo agora, que é um estudo que você olha o paciente, vou dar um remédio e vou observar. Morreu? Morreu. Viveu? Tá vivo? Opa, pode ser que dê certo, hein? Pode ser que dê certo. Vamos tentar de novo? Vamos. Vamos lá, vai tentando, entendeu? Então é muito estudo observacional. E na medicina a gente tem diversos patamares de estudo. Estudo observacional não é um estudo totalmente confiável. O que a gente mais confia são estudos que são revisões sistemáticas, que são feitas em larga escala, que avaliam diversos estudos, diversos desfechos para tomar uma decisão. Então, assim, não dá para confiar. Até porque a medicina, como a medicina é uma ciência que lida muito com a vida humana, o objeto de estudo da medicina é o próprio ser humano, praticamente, mas é claro que até chegar no ser humano, existe toda aquela metodologia que você falou, tem que ir in vitro, depois em animais, depois em seres humanos. Porque se ir diretamente no ser humano, é perigoso, né? E assim, a gente está com o ânimo muito à flor da pele. Então, se a gente escuta que existe uma cura milagrosa ou uma cura possível, a gente sempre vai pender a achar que isso é real, entendeu? A gente quer crer que realmente existe cura, mas só por se tratar de um vírus, a cura já é complicada, né? Porque vírus geralmente não é como uma bactéria, que você dá um antibiótico e tem a possibilidade de matá-lo. O vírus tem, ele, apesar de simples, teoricamente, assim, o formato dele, ele tem uma capacidade de infectar e causar danos muito grande. Tá vendo o vírus? Mas aí você tocou no assunto que é interessante esclarecer. Qual a diferença entre vírus e bactéria? É o seguinte, a bactéria, pega uma célula do ser humano, é uma bactéria muito similar a uma célula do ser humano, então ela é bastante composta de diversas organelas, diversos pequenos organismos, diversas porções que são muito similares à célula humana, entendeu? Tanto é que em livros a gente considera a bactéria um ser vivo, entendeu? E em vírus existe uma certa polêmica. Será que o vírus é um ser vivo? Porque o vírus ele depende de uma outra estrutura para se reproduzir. A bactéria não, ela se reproduz sozinha. Agora, o vírus ele depende de um maquinário, de uma outra célula que não é a dele para se reproduzir. Então, por isso, um vírus ele entra numa célula humana, lá dentro da célula humana, ele se adapta ali para se reproduzir. Entendeu? Então, muitos acham que, ou consideram um vírus um ser não vivo. Porque se não fosse um ser vivo, ele não viveria. Entendeu? Então, ele só precisa de estruturas básicas. Entendeu? Então, ele tem um capsídeo, uma estrutura externa, e lá dentro ele tem o DNA dele. No caso do coronavírus, é um RNA, uma anfitriã simples que ele precisa da célula humana para se reproduzir. E esse raciocínio vale para outros vírus também. O vírus HIV é similar, também é um vírus de RNA. Entendeu? Então, ele precisa da célula humana para ser reproduzido. Então, essa é a diferença. Entendi. Agora dá para entender. Moisés Domingos está perguntando, tem estudos que provam que quem já teve o vírus pode pegar novamente? É uma boa e uma excelente pergunta, inclusive. Porque existem, sim, relatos de pessoas que tiveram a reinfecção. Entendeu? Mas são relatos muito isolados. A princípio, os estudos têm apontado que a pessoa que pegou uma vez e teve um desfecho positivo, ela está curada. Só que uma questão dos vírus é que eles mutam, eles têm uma capacidade de mutação muito grande. Então, por exemplo, você pode hoje estar imune ao vírus que está circulando hoje, mas daqui a algum tempo você não está mais. Tanto é que a gente toma vacina de gripe todo ano. Por que a gente toma todo ano? Porque todo ano tem um vírus circulante diferente. Entendeu? Então, ele sofre mutações.
Ele pode sofrer mutações e aí você pode reinfectar. Mas atualmente, hoje, a gente pode afirmar que, na maioria dos estudos e na maioria das observações, quem pegou uma vez está curado, entendeu? A Então, chance de pegar é menor. Quem pega o coronavírus uma vez, há uma possibilidade, então, dele conseguir imunidade para não se reinfectar. Sim, existe. Isso é um princípio, mas não é algo assim dogmático, né? Não é dogmático. Não. Não mesmo, mas é o que tem mais se observado hoje em dia. Por exemplo, na China, por exemplo, depois que agora já está bem poucos os casos, os pacientes que tiveram, se observou que eles não pegaram novamente, entendeu? Isso é assim, dá uma vontade, a gente pensa assim, isso é bom por um lado, né? Eu peguei, não vou ter, mas ninguém quer pegar para ter imunidade, né? É bom não pegar. Vamos esperar a vacina, porque a vacina confere exatamente isso. A vacina confere imunidade sem ter a doença. Isso é vacina. Entendi. Tá certo. Não sei se você tem observado pelos jornais e tudo, mas existe uma notícia que correu também pelas mídias sociais, até pela internet também, que lá na Alemanha a letalidade lá está muito baixa. Porque parece que eles fizeram lá uma espécie de programa lá, onde eles fazem testes em larga escala. Eles fizeram assim, uma amostragem, uma grande quantidade de pessoas para saber e cuidar para que o vírus não se espalhasse tanto. Isso realmente se mostra eficaz. É o que a gente tinha comentado um pouco mais cedo. No mundo ideal, a gente faria teste na maior quantidade de pessoas possíveis para que a gente pudesse ter as medidas mais eficazes e mais pontuais. Você está infectado e não tem doença? Fica em casa, não sai de lá e a gente vai monitorar você o tempo todo. Você está com sintomas leves? A gente vai monitorar. Entendeu? Então, você chegou no pronto-socorro com falta de ar, vamos fazer o teste aqui o mais rápido possível, ter um resultado mais rápido possível para tomar as melhores medidas de prevenção, principalmente. Então, seria ideal se isso acontecesse aqui, mas no Brasil está bem difícil chegar a essa realidade. Eu penso que não vai chegar nesse ponto, porque a gente não vai ter testes disponíveis dessa forma, entendeu? A gente tem que comparar também a Alemanha, que apesar de um país até grande na Europa, é um país muito menor que o nosso. População muito menor, entendeu? Certo. E mais concentrado, uma população mais concentrada, então é mais fácil tomar esse tipo de medida. E mais rico, né? E bem mais rico. Tá vendo que tem teste para quase toda a população? Infelizmente, a gente não tem. Mas uma coisa que um questionamento mais ou menos parecido com o que eu fiz anteriormente, aqui, no outro momento, antes de encerrar a primeira parte da live. Você acredita que a partir desse momento agora que a gente está passando por essa coronavírus, depois de se passar esse momento, você acredita que vai haver uma revolução, tanto a nível nacional, né, de país, quanto a nível mundial, para para melhor investimento na área da saúde? Eu acho que sim. Existem algumas feridas que elas devem ser abertas, muitas vezes, para escancarar os erros que a gente vive cometendo, para a partir daí a gente tomar medidas eficazes. Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que com certeza a gente vai se precaver muito mais. Por exemplo, se em um futuro próximo, distante, surgir uma possibilidade de uma doença parecida, os cuidados serão outros, entendeu? Entendeu? Há cerca de 3 meses atrás, 2 meses e meio, talvez, teve carnaval aqui, por exemplo. A gente não estava nem preocupado com questão de coronavírus, entendeu? Eu acho que se a gente ouvisse hoje uma possibilidade de doença que pudesse acometer grande parte da população, a gente teria muito mais cuidado. A gente vê o potencial devastador que é uma doença dessa, entendeu? Então, eu acho que sim. Acho que sim, vai mudar sensivelmente como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga a globalização, como a gente enxerga a forma de comunicar. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. Algumas mudanças serão mais sentidas e mais claras, outras não, entendeu?
Mas, sim. por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se a ONU, né? Então, assim, a partir daí, para ter um diálogo melhor entre os países. Então, assim, sempre depois de uma ferida, tem que haver uma cicatrização, né? Então, existe o ônus e o bônus de tudo isso que está acontecendo. Sim, claro. Claro. Entendi. Pois é. Então, eu acho que é isso. Num plano geral, assim, há muita informação que ainda precisa ser esclarecida e muita coisa assim precisa ser realmente colocada no devido lugar. Mas, como você mesmo disse, eu acho que o mais importante agora é, para cada pessoa que está conectado, assistindo essa live, o mais importante é orientar as pessoas que, tendo dúvidas ou encontrando uma situação de aparente infecção, procure, então, um médico para poder se informar melhor, né? Isso. Eu acho que o mais importante é isso. Assim, é, tenha compaixão pelo próximo, né? Tome os devidos cuidados, né? Isolamento social, tanto que já se falou sobre isso, a gente acha que é uma coisa banal, mas tem se mostrado realmente muito eficaz, entendeu? Eu considero que o Brasil, apesar de tudo, ainda começou o isolamento até um pouquinho mais tarde que deveria, mas eu acho que está melhor do que eu imaginava, tá? O isolamento está melhor do que eu imaginava, mas tem muito a melhorar ainda, tem muito a melhorar. E, assim, a gente só acredita no mal que está por vir quando ele está muito próximo, que é a terceira fase que eu falei com você lá no começo da live. Então, essa terceira fase de que a gente está vendo uma coisa que está muito próxima, a gente vai ter mais os devidos cuidados. Então, a população tem que ter essa consciência, né? Já está tudo muito próximo, e quanto mais cuidado, melhor. Ninguém quer ver um parente, um pai, um tio, um irmão, ou você mesmo, né? Tendo uma doença que você tem chance grande de curar, mas em alguns casos pode ser devastadora. Entendi. Tá certo. Bom, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento para você. Obrigado por ter aceito o convite de poder participar e fazer essa live esclarecedora assim, para muita gente e tudo. Disponha. Em outras oportunidades, quem sabe, se Deus quiser, a gente faz outra live, outro assunto, quem sabe, se Deus quiser. Eu acho que isso é bem interessante, essas lives, assim, a gente tenta trazer conteúdos, assim, mais dinâmicos, assim, mais gerais, mas com o intuito de informar um pouquinho mais a população. Também não deixa de ser uma forma de entretenimento, né? Que ajuda as pessoas nesse momento agora de isolamento. Então, isso é bom, entendeu? Eu estou à disposição, entendeu? Eu estou bem tranquilo agora no serviço, então, sempre que precisar, pode me chamar. Quando um convidado não quiser aparecer, pode me chamar. Ah, engraçadinho. Tá certo. Eu tô achando que depois eu vou querer fazer uma live com sua esposa. Com a doutora Ediane? Doutora Lidiane. Eu acho que o tema bom para essa live sua vai ser algo como, por exemplo, os desafios de uma gestante em época de pandemia. O que você acha? Interessante. Não é? Interessante. Porque Não, ela vai. A próxima. Eu já sei qual vai ser a live que nós vamos fazer com ela. Ela vai fazer a live com uma certa distância, assim, você filmando. Exercícios práticos que uma gestante pode fazer durante a pandemia, durante a quarentena. Exatamente. Vai ser legal. Fala com ela, ela vai te falar quais são os desafios de ser casada, ser mãe e mulher de médico nesse período de pandemia. Tanto que é difícil. Tá certo. Pois é, mas a gente vai conversando e depois a gente vai se encontrar pessoalmente, porque esse momento agora de quarentena, infelizmente, eu não estou quase nem saindo aqui de casa, estou fazendo só dentro de casa, enfurnado aqui o tempo todo. A gente nunca deu valor tanto em rede social como agora. Não, verdade, agora foi para valer. Viu? Muito obrigado. De nada. Até mais. Fica com Deus, viu? E dá um abraço em todo mundo aí que você vê, mamãe, papai, Margareta, Ana Maria, viu? Pode deixar. Deus abençoe você. Amém. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau. Tchau.